Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso mergulho de hoje. E hoje, olha, a gente vai vestir o chapéu de detetive, sabe? Bom tema. Pois é, vamos investigar um mistério que, nossa, acontece em quase toda casa com criança. A diarreia pediátrica. Aham, Parece algo simples, né? Mas o nosso material de hoje mostra que é um caso cheio de pistas falsas, suspeitos bem inesperados e muitas reviravoltas. exatamente. Nossa missão aqui é decifrar essas evidências para entender as causas, os tipos e como, afinal, os médicos resolvem esse quebra-cabeça. Certo. E olha, a primeira pista já mostra a gravidade da coisa. A diarreia infecciosa é a principal causa de morte infantil no mundo. O rotavírus, principalmente em países em desenvolvimento, é um dos maiores vilões. Exato. E como em toda boa investigação, a gente precisa começar com uma definição clara, né? Tecnicamente, diarreia é perder mais de 10 mililitros de líquido por quilo por dia. Nossa, mas ninguém mede isso em casa. Ninguém. Por isso, na prática, a pista mais importante é a observação de quem cuida da criança, e principalmente a duração do quadro. Ah, duração. É aqui que o caso se divide em dois caminhos bem diferentes, sabe? A diarreia aguda, que dura menos de 2 semanas, e a crônica, que se arrasta por mais tempo. Entendi. Essa distinção é o que define toda a nossa estratégia de investigação. Ok, então essa é a nossa primeira bifurcação. E o material indica que, para entender o culpado, primeiro a gente precisa entender o modus operandi dele, né? Nem toda diarreia age do mesmo jeito. Perfeito. É exatamente isso. Existem basicamente 4 métodos principais. Certo. O primeiro é a diarreia que a gente chama de secretora. Pensa nisso como tipo uma sabotagem interna. Sabotagem. As próprias células do intestino começam a bombear água ativamente para fora. O exemplo clássico é a toxina da cólera, que basicamente abre as comportas, sabe? Nossa, É um quadro bem dramático com uma perda de líquido imensa, mas felizmente muito raro em crianças em países desenvolvidos. entendi. Essa é a sabotagem, então. E qual seria o método mais comum? O que a gente vê na maioria dos casos? Sem dúvida, é a diarreia osmótica. Essa é a mais frequente e, na verdade, a mais fácil de entender. Tá. Imagina que tem algo dentro do intestino que não consegue ser absorvido. Essa substância, ela age como uma esponja, puxando água das paredes do intestino para dentro dele. Ok, faz sentido. E o exemplo mais surpreendente que o nosso material traz é o suco de fruta em excesso. Espera aí, suco de fruta? Mas algo que parece tão saudável. Exatamente. O excesso de açúcar, principalmente a frutose, não é bem absorvido por crianças pequenas. Aham. Esse açúcar parado ali no intestino vira essa esponja, puxa um monte de água e pronto, diarreia. Que loucura. E aqui está o ponto que realmente chama atenção. Se isso acontece cronicamente, a criança pode chegar num ponto de desnutrição, o que a gente chama de falha de crescimento. Nossa Senhora. É uma daquelas pistas que mostram como algo que parece inofensivo pode ser a causa de um problema bem sério. É um insight poderoso mesmo. Um aviso e tanto. E os outros 2 métodos? São mais raros, imagino. Bem mais raros. Um envolve o que a gente chama de problemas de motilidade, ou seja, o intestino está trabalhando rápido demais, tipo uma esteira descontrolada, Sei. não dá tempo de absorver nada direito. Isso geralmente é causado por um crescimento excessivo de bactérias. Entendi. E o outro método é a diminuição da área de absorção. É um problema assim de espaço físico. Como assim? Acontece em pacientes que, por alguma razão, perderam um pedaço do intestino. Um exemplo são bebês prematuros que tiveram enterocolite necrosante, que é uma inflamação gravíssima na UTI, e precisaram de cirurgia. Eles ficam com o chamado intestino curto. Entendido. Então, agora que a gente conhece os métodos, vamos focar nos casos agudos, que são os mais comuns, né? Isso. É aqui que a investigação fica realmente interessante, porque temos os suspeitos de sempre. Quem são eles? O principal grupo de suspeitos é, de longe, o das infecções. E dentro desse grupo, os vírus são os chefes da quadrilha. Os vírus? São os mais comuns. E o material traz um dado muito curioso sobre o principal deles, o rotavírus. Antes da vacina, ele era sazonal. Tinha um pico claro na primavera. Certo. Depois da vacinação em massa, o padrão mudou completamente. Agora os casos aparecem mais no verão e no outono. Uau!
Então a vacina não só diminuiu os casos, mas mudou o comportamento do vírus durante o ano? Que fascinante. Pois é. Agora, a maioria das pessoas pensa que se o caso é mais sério, com sangue nas fezes, por exemplo, o culpado deve ser uma bactéria. Essa é uma pista confiável? É uma ótima pista. Geralmente, sim. Fezes com sangue ou muco levam a gente a suspeitar de bactérias como Campylobacter, E. coli, Salmonella ou Shigella. É um sinal de alerta importante. Certo. Além delas, tem um culpado específico que aparece depois do uso de antibióticos, o Clostridioides difficile. E, claro, os parasitas, que são suspeitos mais comuns em países em desenvolvimento ou depois de alguma viagem. E fora do mundo das infecções, tem outros culpados para diarreia aguda? Sim, e alguns são bem específicos. A própria diarreia por antibióticos, mesmo sem o C. difficile, é muito comum. A amoxicilina com clavulalato, por exemplo... Sei, é super usada. Exato. Ela pode causar diarreia em até 40% das crianças que usam. Nossa, é muito. É bastante. E temos também condições raras, mas que são emergências, como a colite tóxica na doença de Hirsch-Syndrome. O que é isso? Basicamente, a criança tem uma obstrução intestinal de nascença e não consegue expelir a diarreia. Ela fica presa, causa uma infecção gravíssima que pode levar a um choque. Meu Deus. O material também aponta para um suspeito que vem de um contexto social muito maior, né? Um problema de saúde pública. Sim, a abstinência de opioides. É um reflexo direto da crise que a gente vê em outros países. O número de recém-nascidos expostos a opioides na barriga da mãe está aumentando. Entendi. E a diarreia é um dos sintomas clássicos da síndrome de abstinência que eles sofrem depois que nascem. É uma pista que força a gente a olhar para fora do histórico médico da criança. Certo. Agora vamos para os casos arquivados, os mais difíceis de solucionar. A diarreia crônica. Quando o problema se arrasta por semanas, o que isso significa para a nossa investigação? Significa que a lista de suspeitos aumenta exponencialmente. A gente entra no terreno dos crimes complexos, sabe? Imagino. As causas vão desde problemas de má absorção, como uma intolerância à lactose temporária que surge depois de uma virose, até alergias da proteína do leite de vaca, fibrose cística, doença celíaca. Uhum. E existe até um quadro curioso, geralmente benigno, chamado diarreia do pré-escolar, ou toddler's diarrhea. Eu tenho que perguntar, o que é exatamente essa diarreia do pré-escolar? O nome soa quase como uma desculpa, tipo, é coisa de criança pequena. É uma ótima pergunta. E o nome realmente não ajuda, né? Né? Basicamente, são crianças saudáveis, crescendo super bem, mas que têm episódios de fezes mais amolecidas, muitas vezes com pedaços de comida não digerida. A causa parece ser uma combinação do trânsito intestinal um pouco mais rápido, que é típico da idade, com a dieta, muitas vezes rica em sucos e pobre em gordura e fibras. Entendi. Na maioria das vezes, não é preocupante e melhora com o tempo e com ajustes na dieta. O desafio é ter certeza de que não é algo mais sério por trás. E nos mais velhos, a lista de suspeitos muda. Muda sim. Em adolescentes, por exemplo, o investigador atento precisa considerar o uso escondido de laxantes, que pode estar ligado a transtornos alimentares. Certo. E aí a gente entra no campo das doenças autoimunes ou autoinflamatórias, como a doença inflamatória intestinal, que inclui a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Uhum. Além disso, a gente precisa pensar em problemas no sistema imunológico, como o HIV ou imunodeficiências congênitas, sabe? E por fim, uma causa que parece um paradoxo, a constipação. Como assim constipação causando diarreia? Isso parece totalmente contraintuitivo. Parece, mas acontece muito. Em crianças mais velhas pode-se formar um fecaloma, que é uma massa de fezes muito dura e ressecada, bloqueando a passagem. Tá. O intestino continua produzindo fezes mais líquidas, que não têm para onde ir e acabam vazando pelas laterais dessa massa. Nossa! Para os pais, o que eles veem na cueca da criança é um escape de líquido que parece diarreia, mas a raiz do problema é a obstrução. É um caso clássico de as aparências enganam. É uma quantidade impressionante de possibilidades para conectar. A lista de diagnósticos diferenciais é enorme e exige um raciocínio clínico muito, muito afiado. Totalmente. Essa complexidade toda mostra como o conhecimento profundo na área médica é crucial. E falando em preparação,
Para quem está nessa jornada de dominar esses conhecimentos, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Com certeza. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exato. E o fascinante é como um bom investigador, ou seja, um bom médico, começa a filtrar todas essas possibilidades. A ferramenta mais poderosa não é um exame caro, mas sim uma boa conversa, um bom histórico clínico. É o interrogatório que guia tudo. E quais são as perguntas-chave nesse interrogatório? A primeira, tem febre. Febre é uma pista quente para infecção. Segunda, tem sangue ou muco. Como a gente falou, isso nos faz pensar em bactérias. Certo. E a terceira, que é uma pergunta que pode parecer estranha, mas é fundamental. A criança teve contato com animais de fazenda ou répteis? Espera aí, répteis? Essa é super específica. Por quê? Porque o nosso material mostra conexões diretas. Répteis de estimação, tipo tartarugas, iguanas, lagartos, eles são portadores notórios de salmonela. Não acredito. É uma causa muito comum em crianças. E os zoológicos de contato, aqueles petting zoos, são focos conhecidos de exposição àquela E. coli perigosa, que pode causar a síndrome hemolítico-urêmica, uma complicação renal grave. Nossa, que perigo! A pista aqui é clara. O contato existiu. A recomendação é sempre lavar muito, muito bem as mãos depois de tocar nesses animais. Anotado. É uma daquelas informações práticas que podem evitar um problemão. E sobre comida e viagens? Crucial. Perguntar sobre alimentos suspeitos é básico. O material nos lembra de surtos de E. coli ligados a espinafre ou o risco de salmonela em ovos crus, como na massa de cookie caseira. Viagens recentes abrem um leque de suspeitos exóticos, patógenos que não são comuns por aqui. E, claro, a pergunta de ouro. Usou antibióticos recentemente? E depois do interrogatório vem o exame da cena do crime, o exame físico, o que se procura. O ponto mais crítico é procurar sinais de desidratação. É o que pode tornar a diarreia perigosa, né? Certo. A gente busca por boca seca, olhos fundos e ausência de lágrimas quando a criança chora. Entendi. Uma curiosidade que o material aponta é que o famoso sinal da tenda, quando a gente pinça a pele da barriga e ela demora a voltar, é um sinal muito tardio. Só aparece em desidratação gravíssima. Ah, bom saber. E o exame da barriga é essencial, claro. Embora seja um desafio examinar um bebê que já está chorando e irritado. Imagino. E nos casos crônicos, existe alguma pista escondida no exame físico que pode resolver o caso? Sim, e é uma das melhores dicas da investigação. Uma inspeção cuidadosa da região perianal. Sério? Se a gente suspeita de doença inflamatória intestinal, especialmente a doença de Crohn, às vezes a única pista externa é um pequeno plissoma de pele, que parece uma verruguinha, ou uma fissura anal que não cicatriza. Uau! Pode ser a peça que faltava para fechar o diagnóstico. A partir daí, se o caso continua um mistério, a gente parte para a análise forense, os exames de laboratório. Mas sempre com muito critério. Por exemplo, a cultura de fezes. Será que vale a pena pedir para todo mundo? E por que não? Porque a maioria das gastroenterites bacterianas melhora sozinha, sem tratamento. E existe algum perigo em simplesmente tratar com antibiótico para garantir? Existe, e esse é um dos pontos mais importantes do material. É uma verdadeira reviravolta na trama. Como assim? Existem evidências claras de que, para certos tipos de E. coli, dar antibiótico pode, na verdade, aumentar o risco de a criança desenvolver a síndrome hemolítico-urêmica. Peraí, o remédio piora o quadro? Exato. Um antibiótico estressa a bactéria, que libera mais toxinas e piora o quadro. Por isso, o tratamento é reservado para casos muito específicos, como infecção por Shigella, quadros graves de salmonela ou em bebês muito pequenos. Ou seja, a arma do crime pode se voltar contra a vítima. E os exames mais modernos que o material cita, os painéis de PCR. Os painéis de PCR são como um teste de DNA de alta tecnologia. Eles conseguem detectar um material genético de dezenas de vírus, bactérias e parasitas de uma vez só. São incrivelmente eficazes. Mas... O problema: o custo. O material cita valores que passam de $800. Nossa,
Então a gente precisa pensar, qual pergunta estamos tentando responder? Se for só para dar um nome ao vírus que vai melhorar em 3 dias, não vale a pena. Mas se o resultado for evitar um exame mais invasivo como uma colonoscopia, aí o custo pode se justificar. E quando a suspeita é mais direcionada, como nas doenças crônicas? Aí os exames são específicos para cada suspeita. Se a gente pensa na síndrome hemolítico-urêmica, pedimos exames de sangue para ver os rins, as plaquetas, os glóbulos vermelhos. Para fibrose cística, o clássico teste do suor. Uhum. Se a suspeita é de doença inflamatória intestinal, o melhor teste de triagem hoje é a calprotectina fecal. Pensa nela como um marcador de inflamação. Entendi. Se os níveis estão altos nas fezes, é um sinal forte de que tem uma inflamação importante acontecendo no intestino. E para a doença celíaca, a gente começa com os anticorpos no sangue. E se mesmo com toda essa tecnologia forense o mistério não é resolvido, qual é o último recurso? O último recurso é ir diretamente à cena do crime com uma câmera, a endoscopia ou a colonoscopia. Certo? Esses procedimentos são reservados para os casos mais difíceis. Eles nos permitem olhar diretamente a parede do intestino, ver se tem inflamação, úlceras e, o mais importante, colher biópsias. A biópsia. A biópsia é o que nos dá a prova definitiva, a visão no microscópio, que confirma diagnósticos como a doença celíaca ou a gastrite eosinofílica. Então, que conclusão a gente tira desse caso todo? A diarreia infantil é muito mais que um sintoma. É um quebra-cabeça complexo. Com certeza. A estratégia de investigação muda completamente se o caso é agudo ou crônico. E solucioná-lo é um verdadeiro trabalho de detetive, que começa com perguntas simples sobre suco de fruta e tartarugas e pode terminar com análises genéticas super complexas. Perfeito. A clínica, a observação, o raciocínio são soberanos. A grande maioria dos casos que aparecem no pronto-socorro serão viroses simples, que melhoram com hidratação e paciência. Uhum. Mas o conhecimento de todo esse espectro de possibilidades é o que permite ao bom detetive, ao bom médico, identificar aquelas pistas sutis que apontam para algo mais grave. Os casos que realmente precisam de uma investigação a fundo. Para fechar, uma pista que ficou ecoando aqui foi a menção da diarreia em recém-nascidos como sintoma de abstinência de opioides. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Deixa assim. Como um problema social gigantesco, uma crise de saúde pública pode se manifestar da forma mais sutil, no sintoma mais comum, no paciente mais vulnerável. É um lembrete de que, na medicina, a investigação nunca termina e os suspeitos podem vir de lugares que a gente